Fala galera, aqui é o Maurício Maximino, estamos de volta, estamos de moto. Sim, estamos de moto, com uma nova moto. Quem viu os vídeos anteriores, os dois vídeos anteriores, eu falo que eu tive problemas lá no trabalho quanto a pagamento. A empresa ficou 2 meses sem nos pagar e eu tive que transformar a moto em salário. A outra moto, aquela que eu fui em Curitiba, tem um vídeo aí, As Férias do Profeta, em que eu mostro a moto. Então, infelizmente, eu perdi uma moto muito boa, que eu cuidei com tanto carinho, mas a vida é assim. Eu estava usando o carro para ir e voltar do trabalho e o carro estava consumindo muito combustível, além de andar muitos quilômetros. Manutenção preventiva já estavam ficando muito caras. Então eu optei, mesmo ainda sem ter recebido salário, optei por investir numa moto bem barata. E essa daqui é uma STX Motard. Eu tenho que comprar uma moto legalizada, né? Eu não posso ficar andando aí com moto com documento pendurado. Então eu fiquei em busca realmente de um milagre e consegui essa daqui bem baratinha. Ela estava muito maltratada e nessas 2 últimas semanas eu tenho cuidado muito bem dela e ela já tem cuidado muito bem de mim. Mas o assunto de hoje não é moto. O assunto de hoje é mitologia. Recentemente assisti um vídeo chamado O Nascimento do Japão. O Nascimento do Japão é um filme muito interessante, chave para a criação dos tokusatsu, que são os filmes de efeitos especiais japoneses. E aí você pode incluir todas essas séries de Ultraman, National Kid, Godzilla. Inclusive o criador de Godzilla participou dos efeitos especiais desse filme, Nippon Tanjo. E aí esse filme mostra 2 histórias. Enquanto ele narra a história de um príncipe que vai herdar um reino e suas dificuldades para assumir esse reino, visto que os conselheiros do seu pai temem que ele suba ao poder, que o cara é um abençoado por Deus, né? Abençoado por Amaterasu. Então, que inclusive é o nome que eu dei a essa moto aqui. Então o cara é abençoado por Amaterasu e sempre vence as guerras. Paralelo a essa história, no meio do povo tem uma senhora que conta a mitologia do nascimento do Japão. Enquanto ela vai narrando a mitologia, o filme vai mostrando os acontecimentos ali entre os deuses. Então são 2 filmes num só. Muito interessante isso, dado o quanto que esse filme é antigo. Eu vou deixar aí embaixo a ficha do filme. No meio da fala dessa senhora, um dos aldeões ali pergunta a ela: será que essas histórias foram mesmo verdadeiras? Será que isso aconteceu assim? E aí ela responde de uma maneira sensacional: que se essas coisas aconteceram ou não, isso não interessa. A minha missão é fazer com que essas histórias jamais sejam esquecidas. Isso é sensacional. Não importa se realmente Izanagi e Izanami desceram à Terra e criaram o povo japonês, se Amaterasu é realmente o Sol, não importa. Não importa a veracidade de mitologia nenhuma, ou a veracidade das fábulas. Eu, como cristão, tenho no meu livro sagrado
diversas histórias cujas características são muito próximas às da chamada mitologia. A história de Adão e Eva, a história de Nimrod, a história de Noé, a história de Jonas e outras muitas histórias, a história de Jó. Isso não faz de mim um herege e nem faz dos escritos sagrados algo menor. Pelo contrário, quando você atribui a esses escritos o poder que a mitologia tem de dizer em uma só frase aquilo que estaria em páginas e páginas de um tratado, você dá mais valor, e isso faz com que essas histórias sejam mais e mais poderosas. Eu acho uma perda de tempo tentar fazer com que essas histórias tenham peso científico. Essas histórias estão aí para nos dar sentido a uma série de questionamentos que temos em relação à vida. Elas nos norteiam hoje, ou nos orientam, como diziam antigamente. Assim, são extremamente poderosas para criar mundos, transformar mentes, curar o psíquico e fazer milagres. Por isso, não importa se realmente aconteceu Adão e Eva, não me importa se realmente aconteceu o dilúvio, o que me importa é a lição que aquilo traz. O que me importa é o quanto essas histórias, não só as da Bíblia, mas as da mitologia grega, principalmente, pois estamos numa sociedade ocidental, num país colonizado pela Europa, o quanto a força dessa mitologia é definidora em relação ao meu comportamento, em relação às coisas que eu acho interessante ou não. Os meus valores, todos são construídos, todos foram construídos em cima dessas histórias, desses contos. Então, por que reduzi-los a um mero tratado científico? Por que reduzir a Bíblia a provas científicas? Isso está errado. Isso é diminuir o poder da palavra. Por isso, hoje eu posso dizer que a minha missão como cristão não é provar a existência de Adão, de Noé, de Jacó, de José, de Jonas, de Jesus, mas sim fazer com que essas histórias jamais sejam esquecidas. Obrigado por assistir. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!